Capítulo 11 Aprendendo com o Amor. As reações de todos à cena que passou a ser assistida na grande tela panorâmica foi algo muito marcante, já que, tendo aceitado a ajuda que lhes havia sido oferecida por ocasião do martírio dos primeiros cristãos na Roma daqueles tempos dissolutos, todos se achavam com esperanças de mudança mais profundas. Eram infelizes, cansados, desarvorados da vida, acomodados aos sofrimentos espirituais, dos quais não sabiam como se livrar, envergando corpos fluídicos deformados, distorcidos, cheios de feridas que a própria mente houvera cultivado em longos anos de pensamentos negativos, de ideias fixas no mal, na revolta, no vício e nos prazeres inferiores. Todo aquele ambiente preparado de maneira tão delicada e embelezado pelas palavras de Abigail, luminosa, e pela oração de Estevão, já lhes havia produzido um banho magnético muito potente, e não havia quem não se sentisse emocionado por estar ali. Dentre os que haviam sido recebidos, os que se apresentavam em piores condições, no entanto, eram os espíritos dos gladiadores, aqueles responsáveis por intimidar os outros infelizes com sua violência e sua astúcia. Apesar de terem escolhido o novo caminho por já estarem infelizes naquela tarefa negativa, que realizavam exatamente por causa de sua extrema frieza, as novas condições vibratórias produziam neles uma significativa reação de espanto, de vergonha e arrependimento, já que, além de terem de enfrentar a si próprios, ali eram identificados pelos demais como os algozes de longa data, que os atacavam e maltratavam impiedosamente. Por este motivo, naquele grande anfiteatro, a equipe espiritual que estava encarregada de atender às necessidades de todos tinha um especial carinho pelo grupo formado pelos 28 gladiadores, que haviam deixado a antiga condição de algozes para se dirigirem à nova luminosa aurora para seus espíritos. Ficavam isolados dos outros, protegidos por cordões fluídicos, já que não seria difícil supor que aqueles que estavam por ali, apesar de terem desejado seguir uma outra estrada agora no caminho do bem, ainda não tinham se tornado bons e poderiam se sentir inclinados a agredir, ao menos verbalmente, ou mesmo mentalmente, os pobres e desafortunados espíritos que se encontravam agora, não mais na condição de guardas agressivos, mas sim na da vítima da ignorância. Dentre todos os presentes, à medida que as palavras de Abigail foram proferidas e sucedidas pela oração, envolvidos pelos perfumes e pela música, as lágrimas umedeciam o rosto, enquanto que o coração ia sendo aconchegado por mãos invisíveis que lhes preparavam o espírito para a continuidade daquele momento especial. E o que era de espantar era o fato de que, assim que as novas forças iam sendo inoculadas no íntimo da vasta gama dos seres infelizes, alguns se sentiam melhores, menos enfermos, fechando algumas feridas, mudando o aspecto geral, ainda que em sutis detalhes. No entanto, em outros, o efeito parecia ser contrário. Depois de longo tempo endurecidos na indiferença, no ódio cristalizado, ou na prática de todos os atos que a insensatez autorizava, o despertar da consciência para a gravidade de suas condutas produzia um estado de desespero, de vergonha tão profunda, que aquela carapaça, longamente mantida por sua postura, acostumada naquele padrão de baixas vibrações, se rompia, e como que por encanto, o ser se transformava em uma figura muito mais abatida e depauperada do que antes. Era o caso de muitos dos ex-gladiadores. Ainda que guardassem a figura espiritual em desajuste pelas vibrações que nutriam e pelos atos que praticavam,
À medida que arrependidos passaram a receber a ajuda que chegava até seus corações, o clamor de seus atos passados visitava-lhes a mente como a dor corrosiva do ácido, devastando-lhes as forças de resistência e fazendo com que se entregassem ao desespero. No entanto, isso tudo não era nada comparado ao que estava por vir. Repentinamente, as cenas da grande tela começaram a mostrar os que haviam sido devorados pelos leões, acolhidos naquele ambiente dessa ferina beleza, aqueles mesmos que foram apupados, ridicularizados, xingados por muitos dos que estavam agora assistindo o desenrolar dos acontecimentos. A grande estrada luminosa que se abria sobre Estevão e que vinha do alto passou a iluminar através da tela todo o ambiente do anfiteatro. As poltronas confortáveis, o carinho de entidades amoráveis que sustentavam o despertar dos que haviam sido as vítimas de todos aqueles espíritos ignorantes. Era de enternecer qualquer coração rochoso que presenciasse aquela cena. O silêncio no grande recinto dos ignorantes que despertavam era de estarrecer, e só era quebrado pelo ruído dos soluços abafados de muitos que passaram a chorar de vergonha pelo que tinham feito naquele dia de sacrifícios na arena do circo. No entanto, quando a figura majestosa e humilde do Cristo foi plasmada na grande tela, reproduzindo os gestos de amorosa solicitude pessoal para com aqueles que haviam chegado, vitoriosos perante a tragédia, não houve entidade que não ficasse abalada em seu interior. À medida que a imagem se fixava no carinho daquele ser superior, que afagava um por um dos que tinham sido assassinados, a visão exercia tal poder sobre eles que a maioria passou a proferir palavras de acusação sobre si mesmo. Não foram poucos os que se atiraram ao solo, ajoelhando ou mesmo se deixando cair de qualquer maneira, imaginando estarem diante de alguma das grandiosas divindades a que estavam acostumados a cultuar. E ainda que não houvesse condições para maior explicação, sabiam que nunca tinham visto aquela figura esculpida em algum pedaço de pedra, a qual não teria nobreza suficiente para transmitir-lhe a excelsitude e a beleza. Muitos gesticulavam como querendo rasgar as próprias roupas, num gesto de desespero. Outros se batiam como a se castigarem pelo ato desumano do qual haviam participado. E nos surtos de abatimento que se sucederam, os trabalhadores amorosos e compreensivos acorriam para atender os mais desesperados, acalmando-os com um pouco de água magnetizada que lhes transmitia uma sensação de equilíbrio e força. Não havia, no entanto, entre todos eles, nenhum espírito que não se culpasse por tudo aquilo de que haviam participado. E quanto maior a participação, a instigação, a influenciação no momento decisivo, maior a dor moral que sentiam. Novamente se avolumava a tragédia íntima dos ex-gladiadores, que, observando tudo com olhos de espanto diante de tamanha novidade e beleza, eram os que mais tinham espinhos a extrair da própria consciência. Enquanto assistiam Jesus perambular de um para outro dos que haviam tido os corpos destroçados pelas mandíbulas poderosas das feras famintas, muitos falavam entre si, se acusando de desalmados, se dizendo indignos de qualquer ajuda, culpados por crimes cometidos ao longo de tantos anos de desatinos espirituais. Não vinha à tona apenas a culpa pelos atos praticados naquele dia triste do circo máximo. Surgiam-lhes na mente, agora sem as travas das mentiras que os homens usam para justificar seus comportamentos, todo o rol de perversidades que haviam cometido ao longo de muitos anos. E nessa condição, parecia que precisavam contar uns para os outros o conteúdo de suas lembranças nefastas,
falando a esmo ao mesmo tempo numa manifestação de quase loucura coletiva. Sem as travas convencionais que as pessoas costumam usar para se desculparem por cada ato negativo que cometem. Naquele momento em que a verdade os invadia por todos os lados, era imperativo a si mesmos que se confessassem uns aos outros como efeito da sinceridade de propósitos diante da visão daquele Jesus grande e pequeno ao mesmo tempo. Essa catarse durou vários minutos sem que os espíritos amorosos que os tutelavam interviessem, já que se fazia necessário nessa terapia coletiva que expelissem seus defeitos e culpas para que a nova trajetória pudesse ser iniciada em uma seara íntima, límpida de todos os resquícios mentirosos e inferiores. Não era necessário que tivessem perfeição, requisito que só o esforço dos milênios vai escavando no interior de todos os filhos de Deus. Era, no entanto, necessário que tivessem autenticidade, sinceridade e consciência de que a nova jornada não poderia ser uma mistura com velhos hábitos infelizes. Por isso, melhor que se revelassem como eram por dentro, para que não tivessem que sofrer mais pela frente, no caminho que lhes pediria a autenticidade, não para ferir os outros, mas para assumir suas próprias responsabilidades, na dor produzida nos corações alheios e que deveria ser reparada. A emoção coletiva foi elevada ao máximo suportável. Muitos perderam os sentidos e tiveram de ser carregados para ambientes onde ficariam repousando até que recobrassem a consciência. O carinho de Abigail se mantinha postos no centro daquele ambiente como fulgurante estrela perdida a brilhar no lamaçal do erro. Dessa cirurgia moral sairiam almas renovadas perante si próprias, no amadurecimento que se iniciava para a jornada construtiva do Evangelho em seus corações e para o serviço da Boa Nova nos caminhos do mundo. Não seriam, obviamente, os que teriam condições para ser considerados missionários do amor sobre a terra, já que ainda eram muito frágeis e precisavam de mais experiência. Todavia, os séculos seguintes estariam por esperá-los na contribuição para a implantação das novas diretrizes de esperança e, ao mesmo tempo, no teste de seus ideais sinceros, lutando contra as fraquezas íntimas e enfrentando a consequência de seus atos. Longe dali, em região muito mais elevada, de onde se estava transmitindo aquele encontro entre o mestre e os seus fiéis servidores, as belezas eram tantas que não se é possível traduzi-las. O certo é que o amor verdadeiro ali estabelecera o seu império sem prédios suntuosos, sem palácios de mármore, sem exércitos e espadas, sem dinheiro ou títulos honoríficos. Estevão, ao lado do Senhor, caminhava com ele por entre os recém-chegados, e com seu sorriso e seus modos fraternos, infundia o sentimento de dever cumprido no coração surpreso dos que despertavam suavemente nos braços de seus amigos espirituais. Depois de ter sido abençoado por Jesus, João de Cleofas, que era amparado por Zacarias, recobrara todas as suas energias e a clareza de raciocínio. Desse modo, passou a interessar-se pelo destino de seus companheiros de sacrifício e desejou acompanhar Jesus, como se estivesse também desejando abraçar seus fiéis e corajosos amigos. Compreendendo seu desejo e autorizado pelo olhar compassivo do mestre, que já houvera sido seguido no passado por aquele mesmo Cleofas, ele e Zacarias foram acolhidos ao seu lado e passaram a envolver com seu amor os outros que ainda esperavam o toque das mãos generosas daquele Cristo tão amigo e fraterno. Por isso não tardou o momento em que se aproximaram de Lívia e que no seu coração luminoso e abnegado viu-se envolvida
por um halo de luzes que a embalavam com grande enlevo, como se um arco-íris celestial dançasse ao seu redor. Também ela desejou seguir Jesus, agora que se levantava e abraçava ternamente o espírito de Simeão. E a cada um dos que eram tocados pelo Mestre, como nos velhos tempos em que na terra os estropiados lhe pediam milagre, todos tinham ímpetos de se levantar e seguir aquele sol que os aquecera. Jesus caminhava diante de todos eles, tendo Estevão ao seu lado. No entanto, logo atrás era seguido por aqueles que desejavam também dar as boas-vindas aos irmãos de infortúnio. Era a expressão mais doce da fraternidade. Os que morreram no corpo juntos despertavam na alma juntos e felizes. Todas as coisas iam enchendo a atmosfera de um alto teor de forças, com os cânticos sublimes que acompanhavam cada despertar dos filhos do sacrifício, fiéis no testemunho até o fim. No entanto, em determinado momento, diante de um dos assentos, Jesus interrompeu suavemente a sua jornada, no que foi acompanhado por todos que aguardavam. Voltando-se para os que o seguiam, disse ternamente: Zacarias, meu filho, aproxima-te. Ouvindo a sua convocação pessoal, destacou-se do grupo dos recém-chegados o velho sapateiro, atendendo ao chamamento do Senhor. Sim, mestre, aqui estou. Jesus estava parado diante da poltrona de Lucílio Barbatos, o centurião romano que se fizera amigo de Zacarias. Retomando a palavra, Jesus continuou: Eis aquele que nos ajudou nas horas mais difíceis e que te estendeu mão amiga no cumprimento do pedido que eu te houvera feito na proteção de nosso irmão Pilatos. Emocionado, Zacarias respondeu: Sim, meu senhor, este é Lucílio, graças a cuja bondade nosso irmão pôde ser assistido e protegido contra os que o queriam trucidar. Se não fosse por ele, nem a pouca coisa que se pôde fazer em favor de nosso irmão Pôncio se teria conseguido realizar. Tenho uma grande dívida de gratidão para com este irmão. Por isso, filho amado, disse Jesus, gostaria que essa nossa gratidão, que considero minha também, fosse externada neste momento e que Lucílio despertasse encontrando teus olhos de amigo devotado. Zacarias, emocionado, deixava rolar lágrimas cristalinas que se perdiam em sua barba, a mesma que houvera emoldurado seu rosto ao tempo de sua última encarnação na terra. De pé, lado a lado com Jesus, ambos se posicionaram à frente do assento confortável que acolhia o espírito de Lucílio, adormecido como uma criança por força do balsâmico anestésico espiritual, empregado no momento da tragédia dilacerante. Sustentado por uma entidade amiga que se mantinha a postos junto de Lucílio, o ambiente espiritual que o envolveu nesse instante foi muito intenso. Jesus, tomando a de Zacarias junto à sua própria, impôs ambas as destras sobre a fronte do ex-centurião. Um jato de luz penetrou-lhe o espírito que, encantado com a sensação inebriante, foi descerrando os olhos devagarinho, como se desejasse não sair daquele estado de enlevo que sentia. E para sua surpresa, ali diante dele, o velho amigo sapateiro estava de braços estendidos, aureolado por uma atmosfera nunca vista. Zacarias, Zacarias, exclamava Lucílio como uma criança feliz. Que saudade eu tinha de você, meu amado paizinho. Constrangida pela menção eufórica de Lucílio a seu respeito, e que talvez pela capacidade visual ainda não adestrada, não havia identificado Jesus. Zacarias abaixou-se na direção do amigo querido e lhe falou carinhoso. Sim, meu filho querido, sou eu que estou aqui para te abraçar como nos velhos tempos.
Mas presta atenção, porque aquele que nós amamos com todas as nossas forças está aqui para te abençoar, Lucílio. Zacarias, disse ele titubeante, você está falando de Jesus? Sim, o nosso mestre. Ora, meu amigo, eu não sou ninguém para merecer a atenção dele. Pelo tamanho de meus erros, já não mereço sequer a sua bondade que tanto me guiou e me ajudou. Que dizer então? Enquanto ia terminar a frase, aquele véu luminoso que o ofuscava foi se transformando na figura indescritível de Jesus. Lucílio não conseguiu terminar de exprimir a sua indigência, eis que o sorriso daquele mestre o impediu. Senhor, balbuciou inebriado, este miserável soldado ignorante não é digno desta graça. Bem-aventurados, Lucílio, os que não viram e creram. A minha gratidão te pertence pelo muito que buscastes fazer por um ser a quem amo profundamente e que tu te desdobrastes em proteger com todas as forças de teu ser, mesmo sem teres sido convocado para fazê-lo pessoalmente. O governador? Sim, nosso irmão Pilatos, meu filho. As tuas boas sementes voltam ao teu celeiro nesta hora, na certeza de que os teus mais pequeninos gestos de cuidado foram anotados nos livros da bondade celeste, para se levantarem como favos de mel para a tua alma. Lucílio não sabia o que dizer, por isso limitou-se a chorar e a pedir humildemente. Senhor, eu nunca pude te encontrar, a não ser pela palavra luminosa de Zacarias. Agora que isto está acontecendo pela primeira vez, gostaria de pedir-te uma coisa, se não for ousadia minha. Fala sem temor, filho querido. E sem jeito, diante daquela situação, o ex-soldado romano se encorajou e disse: Senhor, deixa-me beijar a tua mão. Comovido com o pedido humilde e compreendendo a emoção daquele espírito, Jesus abaixou-se em sua direção, ficando na mesma altura, já que Lucílio, ao fazer o pedido, tinha se ajoelhado diante do mestre. Segurando-lhe as duas mãos que estavam unidas, reverentes, Jesus não impediu que o centurião as beijasse e molhasse com suas lágrimas. Depois ergueu-o e lhe disse: Filho, o trabalho do amor ainda está por fazer. Zacarias está lutando para concretizá-lo, mas precisa de ajuda também. Senhor, eu não me pertenço mais, pertenço a ti. Faze de mim o que desejares fazer, eu apenas obedeço. Um dia, por imposição da vida, fui soldado de Roma. Hoje, por escolha de minha alma, sou um soldado de Jesus. Olhando carinhoso, Jesus afagou-lhe os cabelos e o entregou a Zacarias, a João de Cleofas, a Lívia, a Simeão e a todos os outros que iam compondo a corte dos seus novos seguidores, naquele ambiente de ventura espiritual. O amor ainda tinha uma vasta seara para ser trabalhada sobre a terra. Ali estavam despertando as novas ferramentas de Deus para o serviço rude de amarem sem esperar ser amados. Eram as fecundas sementes que iam ser atiradas novamente ao solo para multiplicarem-se na tarefa de espalhar amor para todas as direções.